Vamos lá para a mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Muito bem, e é para a gente começar bem a semana, tá bom? Tá combinado? Leio hoje o que está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres, irmãos. E como seres livres, devemos viver como seres livres, né? Viver essa liberdade. Não nos submeter mais ao jugo do homem. Ainda em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. A palavra do Senhor repete aqui no versículo 13 esta afirmação. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Cuidado para não se destruírem mutuamente. É interessante, né? Eu me lembro agora de tem casais que parece que não tem um casamento, né? Eles têm uma guerra, né? Eles vivem em guerra. Eles se mordem o tempo todo, se destroem o tempo todo. Não tem como dar certo. Isso não é um casamento. Não é assim que tem que ser um casamento. É ou não é? Não pode. Ah, não pode. Se vocês se mordem, se devoram uns aos outros o tempo todo, se agridem, se atacam, se acusam o tempo todo, não vai prosperar, não vai dar certo. Mas eu quero falar hoje sobre esta liberdade para a qual Cristo nos libertou. Irmãos, somos livres em Cristo Jesus, livres do jugo dos homens. Jesus nos chamou para a santidade, Jesus nos chamou para servir. Jesus nos libertou e nos chamou para vivermos coisas maiores, para sermos realmente diferentes neste mundo, para fazer a diferença neste mundo. Nos chamou para uma vida de santidade, eu acho que eu já disse isso, mas é bom repetir. Mas também nos libertou, nos chamou para viver uma vida livre, de liberdade. E muitos ainda estão vivendo sob um jugo da opinião dos outros, muito preocupados, muito preocupados mesmo, né? Ocupados em satisfazer o julgamento dos outros, né? Em pensar no que os outros vão julgar, no que os outros vão pensar, nas limitações que os outros colocam na vida da gente. Não, você está livre desse jugo, você está livre em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, livre deste jugo de pessoas que tentaram limitar a sua vida, tentaram dizer até onde você poderia ir, tentaram colocar limite na sua vida, o que você poderia fazer, viver, alcançar. Você está livre disso. Você foi chamado para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Livre-se dessa preocupação exagerada com o que os outros pensam. Se os outros aprovam ou não, se os outros concordam ou não, se os outros apostam ou não em você. Preocupe-se com Deus, preocupe-se em agradar o Senhor, faça o que agrada ao Senhor. Se os outros concordam ou não, se os outros acreditam ou não, se os outros colocam fé ou não, deixa isso tudo para o lado. Esse tempo passou, em nome de Jesus. Quantas coisas você deixou de viver porque alguém algum dia disse que isso não era para você. Não, você não pode. Você não pode. Isso não é para qualquer um, não. Livre-se desse jugo, irmãos, em nome de Jesus. Quantos sonhos foram enterrados, sepultados por causa do jugo de outras pessoas, por causa da opinião de outras pessoas. E a palavra diz aqui que se nós somos chamados para a liberdade, nós não podemos abusar dessa liberdade. Não é que nós devemos viver, sim, em liberdade, mas não usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Tem que ter muito cuidado com esse limite. Nós devemos servir uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Amando o próximo como a nós mesmos, nós não podemos fazer isso também. Colocar limite na vida de outras pessoas. Limite para os seus sonhos, limite para as experiências positivas. Eu estou falando só de coisa boa aqui, viu, gente? É claro que para as coisas ruins, pecaminosas, há um limite, porque fomos chamados para a santidade também. Mas nós não podemos colocar, por exemplo, na vida de um filho um limite, porque nós não vivemos, não realizamos um sonho, e dizer que um filho não vai poder viver.
De maneira alguma. Nós devemos ser profetas, boca de Deus na vida dos nossos filhos, dizer: meu filho, você será assim vitorioso em nome de Jesus. Minha filha, você vai ter sim um casamento abençoado. Minha filha, você vai vencer também. Você vai fazer diferença. Livrar os nossos filhos a partir de nós desse jugo que o mundo tenta nos impor. Fomos chamados para a liberdade, para sermos diferentes. Em qualquer situação de nossas vidas, nós devemos viver a liberdade em Jesus. A liberdade que os servos do Senhor têm, podem viver. Amém? Ore ao Senhor. Ele sabe tudo o que se passa no seu coração, mas declare ao Senhor que Ele é Deus, que você depende dEle, que você quer viver grandes coisas e que você quer a aprovação dEle, e que você quer o consentimento dEle para fazer o que o agrada. No demais, meu irmão, no mais, a opinião dos outros é a opinião dos outros. Amém? Cerque-se de todo cuidado, blinde a sua mente, guarde a sua mente do jugo do homem, do jugo da pessoa próxima a você que quer limitar a sua vida. Chega disso, chega disso. Tantas limitações foram impostas a tantas pessoas, a mim, a você e tantas outras pessoas, e a gente ficou preso ali, né? Nós nos esquecemos da força que temos, da inteligência que temos, ficamos presos ao que o outro diz que podemos ou não fazer. Tá certo isso? De maneira alguma. Amém? Para fechar aqui a mensagem de hoje, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Se você sonha com coisas que as pessoas que estão ao seu redor nunca imaginaram, nunca pensaram em viver, conte para Deus, meu irmão. Conte para Deus. Com orações e súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E deixa Deus ampliar o seu limite. Deixa Deus mostrar a você que você pode viver coisas até então inimagináveis para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor, para os seus amigos, para aqueles que tentaram limitar a sua vida. Amém? Liberdade em Cristo para viver os sonhos de Deus. Somos livres, graças a Jesus.